Você é daquele tipo de pessoa que está cansado de ficar recebendo demanda, ataques espirituais, energia de inveja, está cansado de gastar dinheiro e mais dinheiro com terapias que não funcionam, que não ajudam você a enfrentar as dificuldades, as densidades do nosso dia a dia? Eu tô trazendo essa série de 3 vídeos baseado no princípio de Exu dentro da constelação dos orixás para trazer para você que está aqui me acompanhando alguns princípios básicos para você aumentar a sua imunidade psíquica, para você entender como você pode, a partir de um trabalho interno, se posicionar na sua vida de uma forma a ter mais estrutura, partindo do princípio de Exu. Então, aqui, nessa primeira aula, será a primeira parte de 3, a gente vai falar das bases, desmistificar muita coisa, principalmente os seus padrões de ingenuidade. Mas antes de tudo isso, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. Se você está chegando agora, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e uma das principais técnicas que eu trabalho na minha vida, no meu dia a dia, tanto em consultório quanto comigo mesmo, é a constelação dos orixás. E dentro dela a gente trabalha 16 princípios, não no sentido religioso, mas sim como formas de encarar o nosso inconsciente. E quando a gente fala de interações nos sutis, daquela demanda que você pega, daquele conflito mental que você fica, aquelas coisas que começam a materializar no seu dia a dia, a gente está falando diretamente desse princípio interno que não é o seu Exu, não é uma entidade Exu que está aqui do meu lado ou que está aí do seu lado que vai te proteger. Esse é o primeiro ponto de ingenuidade que a gente vai trazer aqui. Quando eu falo do princípio de Exu na constelação dos orixás, eu estou falando de você assumir a sua força, que inclusive é o vídeo 3, você assumir esse lugar de responsabilidade e de protagonismo sobre o seu campo espiritual. Só que muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Eu vou te dar aqui os 3 caminhos, os 3 principais princípios que eu vejo de importância de trabalhar internamente que vão te trazer uma maior imunidade e percepção diante da realidade, dos famosos campos espirituais negativos e até da presença dos famosos obsessores, né? Então, por isso que aqui a gente começa com o padrão, aquela questão que você carrega dentro de você, que é um dos maiores motivos para desproteção de qualquer um nesse plano de existência. E é uma base essencial quando a gente fala de Exu, dentro da constelação dos orixás, que é a ingenuidade. A ingenuidade é uma das piores coisas para se desproteger. Por quê? Eu, Matheus Pessoa, vamos pegar um exemplo, estou caminhando no meu dia a dia. E a gente sabe que a gente vive num contexto, né, nesse plano de existência, a gente precisa dessa densidade, a gente tem maldades, a gente tem pessoas com energia de vingança, a gente sabe que a gente ainda está aqui aprendendo a ir por um caminho de harmonização. Então, eu vou constantemente conviver, porque partes minhas, no meu processo evolutivo, às vezes eu preciso me defrontar com a necessidade que eu tenho de aprender a me defender, na necessidade que eu tenho de aprender a saber me posicionar. E eu só vou conseguir trabalhar isso num processo evolutivo se eu receber um estímulo que me faça se posicionar. Só que muitas vezes eu prefiro ficar num lugarzinho de ingenuidade e quase de santidade que a gente tem na nossa sociedade extremamente cristã. A gente tem, de uma forma muito deturpada, uma suposta paz que tem que ser mantida a qualquer custo. E não é que você vai sair por aí brigando com todo mundo, mas essa paz, esse lugar do ingênuo, do bobo, do puro que não é afetado, ele é o primeiro lugar e é muito, muito tóxico nos atendimentos de consultório. Desconstruir esse lugar é um trabalho muito penoso, porque a pessoa se apega nessa imagem de que se ela for a boazinha, de que se ela não fizer nada, se ela sempre der a outra face, a vida não vai trazer para ela. E muitas vezes é o contrário. A vida traz as demandas justamente porque ela precisa aprender a minimamente se defender.
Então a ingenuidade começa quando eu começo a transformar ela, quando eu olho para o meu dia a dia de uma forma um pouco mais realista. E para isso, a gente precisa, e aqui é o estímulo desse primeiro dia, entender por que a ingenuidade está te desprotegendo. E aí você vai colocar a partir de agora uma atenção no seu dia a dia, nas suas relações. E não é na relação na rua com um estranho. As piores demandas, as piores questões, os piores atrelamentos de enfrentamento no espiritual estão geralmente de pessoas próximas da gente, pois são aquelas que estão mais em sintonia com as nossas dores e nos acessam um pouco mais fácil. Estamos muitas vezes num processo de evolução conjunto com elas, né? Pensando em familiares, em amigos. Então você vai colocar uma atenção maior nas relações. E aqui, uma dica, o primeiro ponto é: questione o equilíbrio nas suas relações. Uma pessoa que faz tudo para todo mundo, uma pessoa que acha que sendo a generosa, sempre sendo a boazinha, que ela está contribuindo com o todo, na verdade ela está se desprotegendo. A gente precisa respeitar a nossa força e a força do outro. Então, comece a prestar atenção no equilíbrio nas relações, né? Aqui já vamos trazer um pouquinho da perspectiva de Xangô, do equilíbrio entre o dar e o receber. Porque muitas vezes, nessa necessidade constante de doar, de dar, que você nem sabe porque você tem, né? E se você quiser saber, a gente pode aprofundar isso, mas tem que ser em consultório, ouvindo a sua história, entrando a fundo na sua história, nas suas partes do inconsciente. Quem sabe, inclusive, a gente não faz uma constelação de Exu para ver justamente esses padrões de permissividade ao abuso. Mas aqui você já pode começar a trazer eles para a consciência. E o ponto-chave da sua ingenuidade, o ponto-chave da sua ingenuidade que eu vou te trazer aqui é: qual o ganho secundário de se manter nesse lugar? O que eu não preciso olhar quando eu me mantenho no lugar de bonzinho? O que eu não preciso acessar dentro de mim? É uma raiva? É uma vontade de matar alguém? É uma vontade de querer estrangular a pessoa? Há quanto tempo você está reprimindo as suas partes, os seus aspectos tóxicos, que estão criando quase que um lodo psíquico no seu inconsciente? Muitas pessoas que aparentam ser boazinhas estão reprimindo grande parte da agressividade delas. Isso é muito perigoso a longo prazo. Por quê? Tudo que está no seu inconsciente, essas emoções que você não olha necessariamente, tudo aquilo que você não coloca atenção, e às vezes você não coloca atenção por ser ingênuo também, tudo isso em algum momento vai se materializar fora para que você veja fora. Então é muito melhor você se colocar nessa atenção agora, porque daí você vai começar a ver onde que você desprotege. Onde que vem a inveja? É na pessoa que eu deixo sempre entrar na minha casa, mas que vive falando mal de mim? Então por que eu ainda deixo essa pessoa entrar? Percebe que a grande parte das demandas que você encara no dia a dia, uma energia negativa, um pensamento, ele pode começar a ser cortado a partir de você, da sua postura, que não é necessariamente um Exu, uma vela, alguma coisa que você vai acender que vai trabalhar isso. Até porque, para trabalhar isso, uma entidade, né? Quem dá o start, quem vai dar o apoio energético, a energia que vai ser utilizada é a sua. Então, aqui foi a primeira reflexão dos primeiros pontos para a gente trabalhar um pouco a nossa autodefesa psíquica, ou a nossa imunidade psíquica a partir do princípio de Exu. Por hoje era isso, um abraço e boas vibrações.